Pode vir, mestre. Joga só essa cadeira aí para lá. Depois estamos aí. Vamos lá, galera. Boa noite, né? Beleza, vamos para mais uma semana de aula. Vocês estão me ouvindo aí? Tudo ok, né? Depois vocês dão feedback aí, se vocês estiverem ouvindo, bacana. Tá bom? A gente vai para a nossa terceira semana, tá certo? Terceira semana. Boa noite a Francisca, o Gabriel, o pessoal que já está aí conosco, tá bom? Acho que vocês estão ouvindo bacana. Pessoal, é o seguinte, a gente vai para mais uma semana de aula, não é? Mais uma semana de aula, tá certo? E a gente vai falar hoje de um dos temas, digamos que mais complicados da geografia do Piauí, né? Eu trouxe para vocês já a parte de geografia física, tá bom? Então, hoje a gente vai trabalhar a parte, né, de climatologia, a parte de vegetação, tá bom? A gente vai trabalhar também a parte de relevo e geologia, geomorfologia, que é rochas, né, e compartilhamentos. E nós vamos falar também da hidrografia do Piauí, ou seja, as 4 grandes partes, né, de geografia física. Eu considero a parte mais difícil, tá bom? Mas aí a gente vai aprender aqui, nem que a gente leve mais uma aula para a gente fazer tudo de novo. Mas vocês assistam novamente essa aula, porque vai ficar gravada, e aí tem questões. Não se preocupem que a gente tem 8 semanas, eu já estou na terceira. Quando for lá para a 5ª semana, eu termino os conteúdos. 5ª e 6ª semana, eu termino os conteúdos. Quando der 2 semanas faltando, a gente vai fazer só questões, tá bom? Só questões. A gente vai fazer um mini simulado com vocês aqui, né? Eu dou um tempinho para vocês responderem. Eu boto uma questão na tela. Vamos lá, gente, 1 minutinho para vocês responderem, entendeu? Para testar o conhecimento de vocês. E aí a gente dá o gabarito, explica por que é a certa, por que não é a outra, tá? Não se preocupe que vai ficar tudo bacaninha para vocês, tudo dividido, tá? Nessas primeiras semanas, é claro que tem que ter teoria, né? Então, eu boto algumas questões para vocês, mas não se preocupem não, que quando for nas últimas semanas, a gente vai intensificar tudo aquilo que a gente já falou. Então, primeiramente, a gente vai aliar a teoria à prática, depois só a parte da prática. Beleza? Pois vamos lá. A gente vai agora para o slide, tá bom? Vocês estão conseguindo ver aí, né? O slide. Se não tiver, ó, estou aqui na parte de conhecimentos regionais, os tópicos. Eu sempre trago os tópicos para vocês, né? Ó, sempre os tópicos das aulas, né? Porque a gente tem que fazer tudo planejadinho. Vamos lá. Primeiramente, eu vou falar aí do clima, gente, ó, do clima, tá bom? O clima do Piauí. Professor, o que é Köppen? Köppen é o clima mais usado, é a classificação mais usada, tá bom? Essa é a classificação mais usada de todas. Quando se trata de clima, tá? Essa classificação aqui tem mais de 100 anos, gente. Então, ela é muito, digamos que, utilizada, respeitada, tá bom? Quando a gente trata de clima do Piauí. E aí eu vou utilizar ela como padrão. Professor, mas por que você está falando isso daqui para mim? Porque o que a UESP usa, ou seja, o que a NUCEP vai usar, né, é essa classificação aqui, tá bom? A NUCEP usa a classificação de Köppen, que eu vou botar na tela já já. Nós vamos também falar das variações climáticas, tá? As variações climáticas são os tipos de clima que nós temos aqui, tá bom? Que a gente vai ver que nós temos 2 tipos de clima, tá? Nós vamos ter um tropical mais típico e nós vamos ter um tropical também mais quente, né? Que é o famoso tropical semiárido, tá? É o tropical semiárido, tá? Nós vamos ter as vegetações também do Piauí.
Por que que eu coloquei aqui, ó, primeiro clima e depois vegetação? Porque a vegetação, ela é um condicionante, ou seja, ela é uma consequência desse clima, tá bom? Eu só tenho a vegetação de acordo com o clima. Então, é por isso que em alguns lugares frios, você não vê plantas de clima quente. E nem as de clima quente você vai ver nos climas frios e vice-versa. Isso aqui é uma condição. A causa principal para a formação de vegetações diferentes é o clima. Então, climas quentes vão ter o quê? Vão ter vegetações baseadas em seus climas. Quando a gente for falar de semiárido, por exemplo, nós vamos ter aí o clima o quê? Que, de acordo com a classificação de Köppen, é um clima chamado BSH. BSH é um clima semiárido. Isso aqui é uma sigla em inglês, tá bom? A gente vai aprender só esses dois, porque só tem esses dois no Piauí de clima. Já de vegetação, nós temos 5 tipos, tá bom? São 5 tipos de vegetação. O Piauí, gente, ele se encontra numa faixa de transição climática. O Piauí está no meio do quê? O Piauí está aqui, ó. O Piauí, né? Aí bem aqui do lado está o Maranhão e aqui do lado está o Ceará, beleza? O clima que é daqui é o clima equatorial. E o clima que vem daqui é o clima semiárido. O Piauí está no meio desses dois climas, tá bom? Então é uma transição. Se é uma transição climática, eu também tenho uma transição vegetacional, porque eu disse para vocês que o condicionante do clima, né, depois, posterior a isso, é a vegetação. Então, nós vamos ter as características, né, dessas vegetações e nós vamos fazer questões, tá bom? Vamos fazer questões. Está aqui, ó. Isso daí são as chamadas distribuições climáticas, né, da tabela de Köppen. Tá aí, essa é a classificação de Köppen. O que importa para a gente? O que importa para a gente é só isso aqui, ó. Vocês estão vendo que o Piauí aqui está inserido, ó, nessa região, ó, vocês estão vendo aqui. O Piauí está numa área de azul e laranja, amarelinho aqui, não é isso? Ó? Azul e laranja. Pois olha só, o Piauí ele vai estar aqui, ó, nesse azul, concordam, ó, a cor, e vai estar, como eu disse, no BSH, ó, que é esse aqui, tá bom? Esses aqui são chamados climas tropicais, esses são chamados climas áridos e semiáridos, né? São climas mais secos, mas são climas um pouco mais chuvosos, que no caso seria o semiárido. O semiárido é um pouco mais chuvoso que o desértico. Então, o nosso clima semiárido ele vai prevalecer em partes do Piauí, mas o que vai ter em maior quantidade é o clima tropical. Então, nós vamos ter dois tipos climáticos aqui. Nós vamos ter esse tipo climático AWIAS, que é considerado um clima tropical, tá bom? É o tropical, essas siglas são em inglês, porque foi o Köppen que criou esse climatólogo, e nós vamos ter aí o BSH, que nesse caso ele também é um tipo de tropical, só que ele é um tropical mais seco, então eu chamo de tropical semiárido, tá bom? Eu chamo de tropical semiárido. Beleza? Não tem erro. Se tiver na prova perguntando quais os dois tipos climáticos, de acordo com a classificação de Köppen, mate a questão. É o tropical, pode ser chamado tropical típico, eu vou já dizer por quê, e depois tropical semiárido. Esse chove mais e esse chove menos, tá bom? Qual é o que prevalece? Esse aqui, o tropical típico. Temos manchas, né, claro, pedaços de tropical semiárido, no Piauí também, que é justamente a área onde a gente encontra a seca, né? O famoso polígono das secas, tá certo? Olha aí, ó, aproximando o mapa, se vocês forem ver, nós vamos ter aí, como eu disse para vocês, ó, o clima, ele é o quê? Tropical, tá vendo? Ó, o vermelho, ó, o Piauí tá aqui, ó, com o clima tropical, ó, vocês estão vendo aqui, tá bom? Ó, clima tropical, né? Bom, e aqui nós vamos ter o semiárido, ó. Olha o pedaço do semiárido que tem aqui. O semiárido está aqui de amarelo. Então, eu tenho o AWAS e tenho o BSH, de acordo com o Köppen. Então, eu tenho o tropical e o semiárido. Não tem outro clima, tá bom, gente? Só são esses dois. Então, a gente vai ver aí, ó, né, que esses climas é os que prevalecem no Piauí e é que lá na frente vão condicionar o tipo de vegetação que a gente vai encontrar. A vegetação do clima tropical, ela é característica de quê? Ela é característica dos cerrados, né? Eles chamam também de tropical savânico. O que é um tropical savânico? O tropical savânico é aquele tropical que tem um clima de verão
chuvoso e inverno seco, tá bom? Verão chuvoso e inverno seco. O que é o verão chuvoso e o inverno seco? Vocês vão perceber agora, pessoal, ó, que nos meses de, né, ó, mês de julho, o mês de agosto, o mês de setembro, o mês de outubro, o mês de novembro. Agora dá comida para ele. E o mês sobrada para ela. E o mês de dezembro, né? Esses meses, eles são meses o quê? Considerados um pouco mais quentes, né? Eles são um pouco mais quentes esses meses, tá? Então, aqui é invertido. Se eu tenho meses mais quentes, que vocês conhecem como BR-OBRO, né? BR-OBRO, não é isso? Por que é BR-OBRO, professor? Porque é agosto, ó, setembro, outubro, novembro, dezembro. A falta de chuvas, né, em grande parte, começa em julho. Então, esse período aqui, gente, por estar quente, muita gente diz que é verão. Não é verão, tá? O clima aqui é invertido, então é inverno. O inverno nosso, ele é seco. E, professor, então vai começar a chover quando? Agora vocês vão ver que vamos ter 3 meses de chuva fortes, intensas. Vamos, ó, vocês estão vendo que já está chovendo em dezembro, né? Começou chuvas aí, está chovendo toda manhã agora. Então, mês de dezembro, finalzinho, janeiro, fevereiro, até março, aí nós vamos ter outro período. Então, pegando dezembro, pegando janeiro, pegando fevereiro e um pouco do mês de março, até mais ou menos abril, para entrar depois na outra estação, nós vamos ter aqui um período o quê? O período do verão. Então, vocês chamam esse período de período o quê? Chuvoso. Não chame ele de inverno, tá? Porque a gente associou inverno a frio, inverno a chuva, mas não é, tá bom? A gente associa, na verdade, ao tropical típico. Isso aqui é o tropical típico, tá bom? Isso aqui é o tropical típico, é o maior do Piauí. É o tropical típico. Então, mais uma vez, tropical típico é o quê? Verão chuvoso e inverno seco. Estamos em quê? Verão ou inverno? Nós estamos no inverno. Quando for no final do mês de dezembro, a gente vai vir para o verão, transitando para janeiro, aonde tem as chuvas. Inclusive, alguns especialistas estão falando que essas chuvas agora vão ser bastante torrenciais, tá bom? Vão ser chuvas, né, que podem afetar o Piauí todo por completo, tá bom? Vamos lá, olha os tipos climáticos, né? Aquele outro tópico que eu coloquei para vocês, tá bom? Em relação, né, aos nossos climas de acordo com o Köppen. Tá aqui, ó, vamos fazer a leitura, porque é justamente o que eu disse para vocês, ó. 2 tipologias climáticas ocorrem no estado, falei para vocês que eram 2, tipos de Köppen, ó. A primeira é classificada por Köppen, tropical de savana. Lembrando que o tropical de savana, que é esse aqui, ó, tropical de savana é o 1, e depois vem o 2 aqui com semiárido, né? O 1 aqui e o 2. Pessoal, esse clima, por que ele chama de savana? É o mesmo típico, gente, é o mesmo. É porque ele leva em consideração classificações do mundo todo. Então, como na África também tem esse tipo de clima, que é o tropical típico, mais uma vez, é verão chuvoso e inverno seco, tá? Então, tá aqui. Qual é a classificação do clima tropical de savana? É aquele AWAS, né? Ó, domina a maior parte do território. Vocês estão vendo aqui que é a maior parte, né? Nós vamos ter a ocorrência de climas, né, variáveis. Então, nós vamos ter aí, por exemplo, a classificação com níveis pluviométricos de 700 milímetros a 1.200 milímetros por ano. Então, pode chover até 1,20 m, né, por ano aí. É onde mais chove, tá bom? Então, aqui, ó, chove mais, beleza? Essa área centro-norte chove mais. Aqui também chove um pouco mais, porém, ela vai, digamos que, ter uma diminuição da umidade. Mas aqui é o período que chove mais, tá bom? E a região que chove mais é esse tropical típico. Mais uma vez, é o verão chuvoso e o inverno seco. Vocês nunca vão esquecer isso aqui, não vão errar mais. Perguntaram para vocês, só porque está chovendo é inverno? É não, tá bom? É verão, o verão nosso é chuvoso. E olha o outro, ele diz aí, ó, que segundo o tipo de clima que predomina a porção sudeste do estado, sendo classificado como semiárido, ó, o BSH aí, ó, tá vendo que eu disse para vocês? Semiárido. Por que eu estou batendo nessa tecla do AW, AM e BSH? Porque eles podem querer jogar uma pegadinha, né? Eles podem dizer assim lá na prova. O tipo climático do Piauí equivale a, de acordo com a classificação, ele equivale a AW, né? AW e BSH.
sem dizer o que é, entendeu? Vocês têm que adivinhar. Então, a NUCEP tem dessas, para melhorar a qualidade, né, da prova de vocês. E é claro que vai ser uma prova disputada, uma prova difícil, e eles querem mostrar que sabem fazer questões, né? A NUCEP não é tão bem falada assim, vocês sabem disso. A prova, por exemplo, agora da PM já foi adiada de novo. Muitos dizem que por culpa da NUCEP, né? Falam aí de pandemia, mas é claro que a pandemia não tem nada a ver, porque tem evento aí de todo lado, né? Mas foi por algum erro da NUCEP, alguma coisa do governo, e a gente já sabe, né, dos problemas que passa essa banca. Então, elas querem mostrar serviço, elas querem mostrar que estão antenadas, tá? Então, esse semiárido, como eu disse, é o BSH. E o que é o semiárido? Ele é um período onde as chuvas elas são pequenas, escassas. Pessoal, chover 600, 500 milímetros por ano não é nada. É basicamente de 8 a 9 meses sem chuva, tá bom? De 8 a 9 meses sem chuva. Se vocês acham que Teresina chove pouco, tu imagina no semiárido, né? Porque Teresina se enquadra aqui, ó, nos 1.200 milímetros, tá? Então seria o dobro, ó. Nesse caso, Teresina está por aqui, então se encaixa nesse clima tropical de savana. Então, se você for para esse lado aqui, que é o polígono chamado Polígono das Secas, né, que o Piauí entra, tá bom? Vocês podem ouvir falar também desse chamado Polígono das Secas, tá? Esse Polígono das Secas é justamente, né, essa área aqui que envolve municípios que têm problemas com seca. Pelo menos eles dizem que são mais de 160 municípios do Piauí que entram nesse circuito, tá certo? Olha aí mais uma vez. Professor, mas aí agora está mostrando 3, né? Está mostrando 3. 3 climas aí, na verdade são 2. É porque aqui, ó, gente, esse aqui, ele fica variando esses dois, ó. Esses dois aqui são o mesmo do azulzinho lá que a gente viu, ó. É o mesmo, ó. Pode olhar, é o mesmo. É porque eles estão juntos. É o mesmo. É porque aqui ele diz que chove um pouco mais. Lembra que eu disse que aqui chove mais no centro-norte? E aqui chove um pouco menos. E aqui quase não chove nada, né? No semiárido. Então, tudo isso aqui, ó, esse laranja com o vermelho, o amarelo queimado aqui com o vermelho, ele é o tropical típico. Ó, os dois são iguais, ó, tropicais típicos. E o próximo é o semiárido. Tá bom? Então, tudo isso aqui junto. É só porque ele quis dividir mais uma vez aí para vocês onde chove mais e onde chove menos. Então, de acordo com o Köppen, está aqui, ó, diversas classificações climáticas utilizadas de maior apelo didático. Está aqui, ó, quando diz apelo didático, é os mais usados. Os mais usados. Então, como a gente estuda a banca para dar aula para vocês, e a gente já tem experiência nessa área aí, vocês vão ter aí, né, se cair para vocês, uma classificação, a de Köppen, que é bastante conhecida. Tá? Continuando a leitura aí, ele diz que a classificação climática de Köppen é oportuna, né, para ressaltar a escassez de dados meteorológicos, né, e ele fala que a classificação é das mais completas, inclusive. Então, nós vamos ter aí, né, esse tropical com chuva de verão, temos o semiúmido e o BSH, que é o semiárido, como eu disse para vocês. Foquem tropical típico e semiárido, tá certo? Que são as áreas de dados, tá bom? Mais completos aí. Beleza? Vamos lá, galera. Olha só para a gente provar para vocês que os períodos mais quentes são esses períodos, né, que eu comentei com vocês, os períodos do verão, né? O verão chuvoso, mas é um período que ele tem né, o inverno seco, né, e o verão chuvoso. Então, nós vamos ter transições de períodos aí, né, importantes. Tá bom? Beleza? Olha só, o que ele diz aí? Vocês estão vendo que tem os meses do ano, ó, janeiro, né? Ó, tá aqui janeiro, tá bom? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Olha o que acontece aqui, presta atenção. Lembra que eu disse para vocês que o período vai ficando mais quente nos meses de julho, né? Ó, vai ficando mais quente, julho, agosto, setembro, né? Ó, aí vai ficando mais quente. Tá aqui, ó. Ó, morma, que é aqui quando chove mais, esse período que está chovendo, ó. Lembra lá, janeiro, fevereiro, março, abril. Aí vai ficando mais quente, ó. Vai ficando mais quente, ó. Quente já aparece. E olha aqui, escaldante. Escaldante, minha gente. É o período do BR-Obró. Setembro, outubro, novembro, dezembro. Só que quando chega no metade do dezembro, começa a chover, né? Vocês estão vendo que as chuvas já estão começando. Mas chove muito mais aquele período lá depois do dia 20. Com certeza vocês já passaram o Natal chovendo, né? Aqui em Teresina.
passaram o Réveillon chovendo, compraram a melhor roupa e molhou o cabelo. Então, gente, esse tipo aqui, esse período, é o período da transição, que vai, né, do verão chuvoso e o inverno seco. Então, esse período aqui começa o verão chuvoso, tá? Esse período aqui do finalzinho de dezembro começa o verão chuvoso. E aqui eu tenho um inverno seco transitando, né, nesse período aqui, ó, inverno seco, tá bom? Durante esses meses aqui, ó, inverno seco. Aí, quando ele passa do dia 20 de dezembro, mais ou menos, vem o verão chuvoso para cá de novo, aí vai chovendo, né? Chove até aqui, ó, que verão chuvoso de novo. Até começar, né, diminuir as chuvas e de novo vir o quente do inverno seco. Tá bom, gente? Então é muito simples de entender, né? Então nós vamos ter aí temperatura média, tá bom? Isso aí também é uma variação, né, da cidade de Teresina. É claro que Teresina é um dos lugares, uma das cidades onde tem ilhas de calor, né? Nós vamos ver também o que é uma ilha de calor. Ilha de calor basicamente é o quê? São os objetos e o que o homem coloca para aumentar as temperaturas, né? Então vamos lá, asfalto aumenta a temperatura, o asfalto aumenta a temperatura com certeza, né? Os concretos, né? Impermeabilização do solo, nós vamos ter aí também a parte, né, da falta de vegetação, muitos carros, tudo isso aumenta a temperatura, gente. Então eles chamam de ilhas de calor. Quem seriam nossas ilhas de calor aqui em Teresina? Com certeza aqui nossa avenida, né, do CPM aqui é uma ilha de calor, a João 23, né? A João 23 todo mundo conhece, e também a famosa Frei Serafim, né? A Frei Serafim, meu amigo, dia de meio-dia, tu é doido? A Frei Serafim está escaldando, né, não, gente? A temperaturas elevadíssimas, chegam a mais de 40 graus, tá certo? Beleza? Olha aí, ó, mais uma vez, para vocês entenderem que é o período de chuvas que aumenta no final de dezembro. Ó, como eu disse, é lá para depois do dia 20, ó, 23 de dezembro, ó, as chuvas aumentando. Ó, isso aqui é chuva, ó, precipitação. Olha o período que eu falei para vocês, de junho até dezembro. Período seco, ó, chove menos. Então, aqui é o inverno seco, BR-Robró, né? E aí as chuvas começam aqui. Ó, como já vai aumentando os índices de chuva. Ó, gente, ó, tá aqui chuva. Então, eu tenho o verão chuvoso. Eu acho que vocês nunca mais vão esquecer disso, né? Nunca mais, tá bom? Não tem como esquecer, beleza? Tô só focando aí nessa parte, que realmente é uma das partes onde até mesmo a gente quer entender, né? Esse período, ele é bem esporádico. Todo mundo já sabe que no final do ano, né, Teresina chove, tá certo? Então, nós vamos ter aí, né, a porcentagem, né, de possibilidade de precipitação, aumenta em 39%, né, a precipitação nos meses do final de dezembro e vai, ó, para 77% no mês de março, que é o auge, né, basicamente chovendo muito, tá bom? Olha aí, ó, mais uma vez, né, os índices de chuva, só para provar para vocês aí, tá bom? Chuvas médias mensais, as chuvas começam realmente em dezembro, e aí vão no limite aqui, basicamente no mês de março, e aí depois diminui, é onde esse período é o período aqui, né, do inverno seco, tá bom? Olha aí, gente, ó, só para provar para vocês, os locais aonde chove mais, eu estou usando muito de mapa, porque esses mapas aí, vocês vão ver, que eles vão ser os mapas que vão ser usados nas provas também, tá bom? E eu quero que vocês prestem atenção, porque tem algumas palavrinhas aqui, eu até deixei um espaço aqui para me escrever, porque realmente são palavras um pouco mais complicadas, mas eu quero que vocês, ó, prestem atenção nessas duas siglas. Vocês estão vendo aqui que tem a chamada ZCIT, né? Que tem a ZCIT, e aqui vai ter a chamada ZCAS, aqui é a Bahia, tá bom? ZCAS e ZCIT. Bora ver aqui as duas? Por que eu estou anotando as duas aqui? Porque essas zonas de convergência, que é isso aqui, uma ZCIT, uma ZCAS, zona de convergência intertropical. O que é isso aqui? É o que traz as chuvas, do fim do ano, beleza? Essa aqui é a que traz as chuvas do fim do ano. Então, essas de dezembro até o próximo ano, comecinho é a ZCIT. Ela fica ali próxima à linha do Equador, é um encontro de massas de ar. Aqui está o Equador, é o encontro, né, da massa do hemisfério norte com a massa do hemisfério sul. As duas se encontram e geram essa zona de convergência intertropical. Tá bom? O nome disso. Depois vem as ECAs. As ECAs vêm pela sul, ó, aqui, ó. As ECAs é aquela chuva do caju que vocês chamam, né? As chuvas que vêm em setembro,
Não tem uma chuva de setembro e outubro, né? Vocês dizem que é a chuva do caju, né? Tá bom? A chuva do caju, na verdade, é uma massa que entra devido ao inverno, né? O inverno do sul do Brasil. Aí vem chuvas e ela se encontra com outra massa de ar, que é bem aqui, ó. Massa tropical atlântica, que ela vem por aqui, ó, pelo sul da Bahia. Aí ela se encontra com outra massa de ar, provocando chuvas frontais, que é essas ECAs. Tá bom? Zona de convergência do Atlântico Sul, tá? Zona de convergência, né, do Atlântico Sul. Então, eu estou mostrando para vocês de onde é que vem chuvas. Onde é que chove mais aqui, ó? Aqui são as precipitações. Preste atenção que chove mais essas áreas azuis, ó. As áreas azuis são as que mais chovem. E é onde está Teresina, né? Teresina está por aqui. Então, essa região, ela chove bastante, mais do que a outra. Por isso que eu vou voltar aquele mapa que ele fez aqui, essa divisão. Ó. Vocês estão vendo que aqui chove mais, ó? Lembra que aqui chove mais, né? Esse vermelho. Depois, se eu voltar lá, onde é que chove mais? Aqui também. Tá vendo? Mesmo local. Beleza? E aqui, professor, aqui, ó, amarelado e vermelho, isso aqui é o semiárido, né? Não, a área mesmo intensa é aqui menos chove mesmo. Tá bom? Olha aí, ó, se eu for contemplar com vocês de 600 milímetros a 400 milímetros. Olha a diferença da azul, 1.800 a 2.000 milímetros. Chover quase 2 metros por ano e aqui não chove nem meio metro. Tá vendo? Então, essa região é a semiárida e essa outra aqui toda é a tropical típica. Tá certo? E tem influência dessas zonas aqui, ó. A zona de convergência intertropical, fica entre o hemisfério norte e o hemisfério sul, traz chuvas do fim do ano de dezembro. E essa aqui é aquela chuva que vocês conhecem como chuva do caju, de setembro e outubro, que choveu agora. Ela vem da Bahia e vem com o encontro, né, da massa polar mais essa massa atlântica. As duas se misturaram aí e geraram chuvas, tá bom? Olha aí, ó, para mostrar para vocês e provar para vocês que é essa zecite que causa chuva no final do ano. Aquela chuva que alaga, tá bom? Aquelas chuvas que alagam, tá? Aquelas chuvas de final do ano. Ó, zecite, tá aqui, beleza? Bom? Tá com áudio vocês aí? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo aí, galera? Estão me ouvindo? Sim, beleza, né? Pois pronto, voltando aí. Tá? Galera, seguinte, ó, eu provando para vocês, tô provando para vocês, tá bom? Todo mundo ouvindo, né? Beleza. Veja aí, Francisco, eu acho que já voltou, tá? Galera, os slides estão passando bacana, né? Ok? Estão passando os slides bacaninha, né? Eu preciso que vocês me digam, né? Para a gente poder dar prosseguimento na nossa aula, tá bom? Olha aí, gente, ó, eu provando para vocês que a zecite faz parte aí, né? Do nosso processo de chuvas, ó. Tá vendo? A zecite. Namorem com essa palavra, tá bom? Namorem com essa palavra. Zecite, eu provo para vocês. Olha como eu gosto de fazer material, gente, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, 30 de março, ó, a reportagem é 30 de março de 2018. A outra reportagem é 31 de março de 2019. E a outra reportagem é 9/3/2020. Ou seja, eu peguei 3 reportagens, uma de 2018, peguei uma de 2019, peguei uma de 2020. E se eu pegar uma de 2021 e botar aqui, vai aparecer essa zecite. Tá aqui, ó. Tempestade da zecite alaga Teresina. Tá aqui, ó. Metade da chuva de março caiu em 24 horas. Tá bom? Olha aí como é a zecite, ó. E a maioria do auge é no mês de março, viu? Mês de março, tá bom? É o auge dessas chuvas. Não disse para vocês que ela começa em dezembro? Aí vai janeiro, fevereiro e março. Quer ver, ó? Vamos voltar lá, ó. Mês de março, aqui, ó. Ó o auge, ó. Ó o auge. Mês de março, ó. Ó o tanto de chuva. Vamos voltar de novo. Ó o mês de março aqui, ó. Não é o auge, gente, aqui. Por isso que é bom estudar com dados, né? Porque a gente confirma o que a gente fala, tá bom? Isso aqui não é uma aposta, não. Estou achando e vivendo de achismo aqui, não. Estou provando para vocês, o mês de março é um dos meses que mais chove, tá bom? Então, é um mês que alaga muito, tá certo? Né? Então, olha só, estou provando para vocês que é essa zecite aqui, ó. Zecite em 2018 provoca muita chuva em março. Zecite em 2019, ó, zecite provoca muita chuva sobre o Nordeste, tá vendo? Não é só no Piauí, não, no Nordeste, ó. Uma frente fria pelo litoral sul da Bahia, zona de convergência intertropical, tá aqui, ó. Zona de convergência intertropical, zecite, né? Uma chuva de 24 horas, né? Chuvas que praticamente, chuvas do ano todo. E mais uma vez, ó, Piauí está em alerta para temporais e rajadas.
Mais uma vez, mês de março, ó, mês de março, mais uma vez, tá bom? Mês de março é danado, né? Então tá aí, estado do Piauí, ó, área, né, de perigo, e adivinha, ó, quem é? Aqui, ó, embaixo, pequenininho, ó, zona de convergência intertropical, ZCIT, tá vendo? Ó, mais uma vez aprovando. Professor, se a gente botar na internet aí agora, 2021, ZCIT vai aparecer também, não é? Que é ela que traz as nossas chuvas. Então, se você quiser ser intelectual aí com a galera, né, os amigos, né, se vocês quiserem dar uma de intelectual aí para os amigos, se forem falar de chuva, você diz, olha, essa chuva é uma ZCIT, né? Zona de Convergência Intertropical, que é justamente essas chuvas, tá bom? Desse período do verão chuvoso, tá bom? Então, tá aí 3 reportagens para provar para vocês que realmente existe aquilo lá que eu comentei. Olha aí, pessoal, ó, período de temperaturas elevadas, né? O período aí, quando a gente está com as temperaturas em torno de 36 graus, o período mesmo intenso da intensidade mesmo solar, a umidade cai, né? A umidade cai, a umidade, se ela cair abaixo de 20%, gente, isso aqui é um alerta muito perigoso, porque abaixo de 20% é quando está muito seco, né? O nariz, a gente às vezes até chega a sangrar, né? Eu acho que vocês já devem conhecer, ou mesmo com vocês aconteceu, a umidade está tão seca, né? A umidade está tão pequena, baixa, que a garganta da gente fica seca, né? Fica seca a garganta, fica o nariz seco, os olhos ficam secos. Aí as pessoas que têm crianças acabam tendo que comprar o quê? Aqueles umidificador, né? Ou, no caso, aquele paliativo da vovó, né? Que é o quê? A bacia d'água, né? Dentro do quarto. Ou uma toalha molhada, né? Ou abrir a janela. O ar-condicionado, gente, ela também sofre, ele provoca esse processo, né, de secura do ar, né? Porque o que é a umidade? É a água e partículas, né? A umidade do ar é a água, né, presente no ar, tá bom? Seria mais ou menos isso. Por isso que é importante, nesses períodos, a gente estar sempre se hidratando, passando protetor solar, né? Porque ressaca mesmo a nossa pele, é perigoso. Olha aí, gente, agora nós vamos, né, falar sobre o porquê de não chover no sertão. Tá bom? Se não chove no sertão, nós estamos falando do clima BSH, mais uma vez. Estamos falando aí do famoso semiárido, né? Do semiárido. Pois vamos ver, qual é as respostas para isso. Por que que no semiárido, do Piauí, que nós estamos vendo aqui, que pega o semiárido, é uma grande parte, né? Uma grande parte aqui. Por que que não chove? Vamos lá. Primeiramente, a gente tem alguns motivos, né, que fazem com que essas chuvas não venham. Eu quero que vocês foquem aqui, ó. Vocês estão vendo que tem o 1, 2 e o 3 aqui, ó. São as massas de ar, tá bom? Beleza? Eu tenho algumas massas de ar, que são essas aqui, ó. A1, que é essa daqui, A2, A3 e A4. Cada um tem uma característica. Vamos primeiro para essa daqui, A1. Isso aqui é uma massa, o quê? Equatorial, né? Ó, mesmo sob o Equador, a temperatura do mar no litoral cearense é mais baixa em relação às áreas adjacentes, com baixa evaporação e menos umidade. Como é muito quente, não evapora tanto, né? E não tem tanta umidade. Se não tem tanta umidade, chove menos. Então, a massa de ar daqui chove menos, tá bom? Isso daí também é um dos impedimentos para que haja chuva nesse semiárido aqui. Outro é a borborema. Para quem não sabe, gente, a borborema é um relevo que existe bem aqui, ó, é um relevo. Esse relevo que fica aqui nessas regiões do Agreste, ele é um relevo de mais de 1.200 metros, gente. Ele fica em torno de 1.000 a 1.200 metros. A massa de A2, vocês estão vendo que ela está tentando chegar aqui, ó, ela não avança mais. Por quê? Porque ela não tem força para passar esses 1.200 metros de barreira. Então, essa Serra da Borborema, ou Chapada da Borborema aqui, ó, ela impede as chuvas de passar, gente. Então, ó, só fica chovendo desse lado e do outro não chove. Ó, atravessa vários estados, impede a passagem das correntes atmosféricas úmidas, tá vendo? Do oceano para o interior. Por isso chove mais no litoral. Então, chove mais para esse lado aqui. E do outro lado não chove, porque ele é uma barreira. Então, ele ó, é um paredão assim, ó. Tá bom? E aí ele não chove. Beleza? Vamos aprendendo aí, que aí vocês vão saber de tudo, né? Ó, a outra, a frente polar. A frente polar são essas três aqui, ó. Frente polar é uma massa de ar polar, como eu disse para vocês, só que ela percorre o Brasil e quando chega aqui, ela chega com pouca força. E aí ela basicamente só chove aqui no litoral da Bahia, do Pernambuco. Não chove tanto. E aí para avançar aqui não acontece. Tá bom? Então as chuvas aqui dessa região que é do polo, vindas do Polo Sul, quando vem para cá vem o quê? Sem força.
e aí essa força não é colocada em forma de chuva, tá bom? Nessas regiões. E o quarto fator é a área de alta pressão das correntes que transferem calor. Essas regiões aqui, elas são áreas de clima tropical típico, onde o tropical típico é um dos mais quentes que tem, e eles não influenciam diretamente na umidade. Então, não vai ter umidade aqui, não vai ter chuva vinda desse lado, aqui tem um impedimento vindo da Borborema, e aqui também são chuvas fracas. Então, gente, se não está havendo umidade de nenhum lugar desse, como é que chove? Não é verdade? Então, parece que foi escolhido a dedo, né? O semiárido. Parece que foi escolhido a dedo aí. Entendeu? Infelizmente é assim. Aí o que é que se faz? Como tem os rios aqui, o Rio São Francisco faz a transposição, né, dessa calha. E essa transposição é justamente para levar água aos lugares onde seca, para elas não secarem mais. Né? Alguns discutem que o rio vai secar em alguns pontos por conta disso, né? Mas, na verdade, tem que se fazer um reajuste aí, né, dessas condições climáticas, mesmo porque o pobre aí, gente, não tem condição nenhuma. Outra coisa é não ficar dependente de programas de carro-pipa, né? Não ficar dependente de cisternas, tá bom? Tem que ter água, esse povo tem que ter água, esse povo tem que ter poço, né? Tem água nesse subsolo aí. Só que é a má vontade dos políticos, né, de ficar eles dependendo de carro-pipa, né, aquela coisa toda que a gente chama de indústria da seca, tá? Quem aí não conhece no interior um prefeito que fica, né, chantageando a população por conta, né, dessas ajudas, e essa população realmente ela é de baixa renda e ela não tem uma alfabetização tão grande assim, ela acaba voltando por esses favores políticos. Então, ela acha que aquilo ali é um presente de político, né? Então, ela tem que votar nele. E aí entram os mais variados tipos, né, de pagamento, carrada de areia, de telha, né? Então, aquela comunidade ali vai ter que votar naquele prefeito ou naquele vereador. Olha a influência do semiárido no Piauí, né? Vamos ter a influência principalmente na questão econômica, né? Todo mundo sabe que o semiárido é uma área muito seca, e por ter uma área muito seca, ela tem o que? Áreas de baixos índices sociais, além de tudo, problemas, né, na economia do lugar, que é a pobreza, né? Pobreza extrema. Nós vamos ter também a questão da presença de rios intermitentes. O que são rios intermitentes? São rios que secam, né? Ou seja, eles ficam secos durante o período da estiagem. Tá? Então, ele seca. O que eu preciso? Se esse rio ele é importante para a região, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que levar algum canal para levar água até ele, que é justamente essa transposição do rio. Então, esse riacho, esse açude não é para secar mais, porque o rio vai ficar alimentando ele mesmo no período da seca. Outra coisa também é o prejuízo às sazonalidades, ou seja, prejuízo aos produtos, né, que dependem desses tipos, ou seja, as sazonais seriam de 6 em 6 meses, né, as plantações de 3 em 3 meses. Então, quando afeta essas colheitas, infelizmente acabam prejudicando, né, a alimentação do povo. E o outro também são os problemas, né, da região. São problemas de origem o quê? Política, né, de origem econômica históricas, onde nós sabemos que o saneamento básico nessas regiões é pobre, vivem de assistências sociais, que não é para viver disso, né, a gente sabe. Nós vamos ter um dos piores índices do IDH aqui, né, o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, ele que vai dar característica, né, à população, dizer se ela tem ou não condições, né. O IDH, como eu disse, vale até 0 a 1, eu até expliquei isso para vocês na aula passada. E aí, mais próximo de 1 é bom, mas aqui é 0,581, tá bom? 0,581 não é um índice bom, gente, é na metade, tá bom? É na metade, beleza? Então, esse índice aqui não é um índice muito bom, certo? Beleza? Olha só, pessoal, vamos lá desligar os microfones aí, tá bom? Desliga o teu aí, Fernando. Bruno, desliga o teu aí. Beleza, vamos lá. Pessoal, agora eu vou para o de vegetação, tá bom? Eu já fiz clima, né, com vocês, agora vamos para o de vegetação. Vocês estão vendo que eu estou indo com calma aqui, devagarzinho, para vocês, né, não se enrolarem, tá bom? Mas de clima, basicamente é aquilo ali, né? Nós vamos ter 2 tipos climáticos, tropical típico, verão chuvoso, inverno seco, e vamos ter o semiárido, que praticamente, né, 9, 10 meses seca,
só chove durante 2 meses de forma esporádica também, tá bom? Lembrando que o condicionante da vegetação é o clima, por isso que agora nós vamos falar de vegetação. Vocês vão ver que, de acordo com o clima, a vegetação vai mudar. E nós vamos ter esse tipo de vegetação aqui, ó. Pessoal, tem materiais aí que mostram que tem só 4 tipos de vegetação, tá bom? Tem vegetação, ó, apenas dizem, é material, para vocês não caírem nas pegadinhas, tá? Tem material aí na internet que diz que só tem caatinga, cerrado, vegetação litorânea e mata dos cocais. Ó, essa daqui existe, viu? Essa daqui é uma floresta que existe no Piauí, chamada de semidecida. Vamos já falar desses nomezinhos. Mas só quero que vocês fiquem atentos, porque realmente tem livros e tem materiais da internet que só mostram 4. Mas eu estou dizendo para vocês que o mais correto é o que mostra 5. E não é pequeno, não. É uma areazinha que abrange o Teresina aqui. Beleza? Então, nós vamos falar do clima da caatinga, dos vegetações da caatinga, do cerrado, da vegetação litorânea, nós vamos falar aí da semidecídua e das matas dos cocais, que vocês conhecem como babaçu e carnaúba. Não é? Pois vamos lá. Cada uma tem as suas características. Eu quero que vocês fiquem atentos aí na hora da minha fala, porque eu vou falar de algumas palavras, né, que são típicas das vegetações. E essas vegetações, por ter características singulares, a NUCEP gosta de explorar essas características. Então, prova da NUCEP é onde tem vegetação, ela pede características. Se ela não tacar o mapa para você identificar a vegetação, ela pede para você caracterizá-la. Então, vamos para a primeira, né? Pegando do litoral para baixo, nós vamos ter a vegetação litorânea. A litorânea, gente, ela é basicamente de mangue, né? Todo mundo aqui sabe o que é um mangue, tá bom? Além do mangue, né, nós vamos ter aí também uma vegetação, né, de restingas. O que é uma restinga, professor? É aquela vegetação que fica na praia. Tá bem aqui, ó. Aqui é o mangue, tá bom? Ó, o mangue, todo mundo já viu, e aqui é a restinga, ó. Já viram, não já, gente? Ó, isso aqui na praia, né? Com certeza vocês já viram. Professor, mas é uma vegetação bem ralinha, né? Ela é rasteira, tá bom? Ela é uma vegetação rasteira. A gente chama esse tipo de vegetação herbácea. Olha o nome, viu? Estou aqui já anotando. Vegetação herbácea é o nome mais bonitinho para chamar rasteira, tá bom? Então, se vocês tiverem alguma coisa na prova, herbácea é rasteira. E essa daqui, professor, aqui são as chamadas plantas halófilas. Professor, eita, não vou decorar isso aí não, vai sim, tá bom? Deixa eu só apagar aqui. Só um minuto. Só apagar aqui, ó. São as chamadas halófilas. O que são halófilas, professor? Ó, halófilas são plantas que são resistentes a ambientes salinos, ou seja, ambientes salinos, ou seja, ambientes que têm o quê? Sal, né? É só lembrar, ó, aí, ó, sal ao contrário aqui, ó. Halófilas, sal ao contrário. Então, não tem como errar, né? Então, ó, esses ambientes salinos, o mangue é um deles. Professor, e essas vegetações assim, parece que estão se quebrando, né? Na verdade, essas plantas, elas têm raízes o quê? Raízes pneumaltófricas, elas são raízes aéreas. Isso daqui tudo é para a vegetação respirar, mesmo porque esse solo ele é muito degradado, muito decomposto, né, na verdade. Eles têm uma forte decomposição, principalmente por causa do sal, né? O sal decompõe, né? As matérias orgânicas, e aí fica essa sensação e um cheiro forte de decomposição. Então, ó, lembrou mangues, lembrou que são halófilas, tem sal na história, são adaptadas, e as rasteiras são chamadas de herbáceas, tá bom? Olha aí, ó, vamos lá. Presentes no litoral, os mangues e a vegetação litorânea, formações vegetais mais abundantes, né? Menos abundantes do Piauí, porque, claro, né, o litoral é o menor. Então, nós temos 66 quilômetros só de litoral, e nós vamos ter aí, né, o menor litoral do país, como a gente viu na nossa primeira aula, né, falando de território, e aí nós vamos ter também a menor vegetação. O outro é a caatinga, né? Gente, a caatinga, como eu disse para vocês, a vegetação, ela vai ser o quê? Ela vai ser consequência do clima. A caatinga, se a gente for olhar, é uma vegetação que espinhenta, né, espinhosa. E isso tudo é por quê? Porque ela não pode perder água. Se ela perder água, ela morre. Então, ela precisa o quê? Manter água dentro dela. E ao invés de ter folhas, ela tem o quê? Espinhos. Na verdade, o espinho é um tipo de folha, tá? Para quem não sabe, só que ele é encapsulado. Eles chamam de acúlios, é o nome. Então, a caatinga, ela tem essa predominância no clima, como eu disse para vocês, ó, semiárido, né? Que lá para o COPEN é o BSA,
não é isso? BSH. Esse clima tropical semiárido é um clima o quê? Lembra que ele chove pouco? Se ele chove pouco, os vegetais sofrem o quê? Adaptações a esse ambiente. Ó, folhas mais grossas e pequenas. Muitas não têm nem folhas, são espinhos, tá bom? Perdem pouca água pela transpiração. Elas são totalmente adaptadas. Então, elas são cactáceas, bromélias, arbustos. Então, vamos lá ver, ó. Aqui, né, a caatinga. Olha como é seca a vegetação. Ó, então, elas têm vários tipos. Agora, quando chove, gente, isso aqui fica tudo verdinho, né? Fica tudo adaptado. Porque a chuva no sertão, essas plantas, como estão adaptadas, elas promovem também uma condição mais rápida, né? Beleza? Tá bom? Vamos lá, né? Vamos agora para o cerrado. Pessoal, na prova, o cerrado pode estar em maior destaque, tá bom? Pode estar em maior destaque. Por quê? Porque, na verdade, o cerrado é a menina dos olhos, né? O que o cerrado é hoje? O que foi que a gente viu na aula passada? Não foi o matopiba? Não foi isso, gente? O matopiba. E o matopiba está inserido em que vegetação, pessoal? Está inserido na vegetação do cerrado. Tá bom? O cerrado tem essas características aqui, ó. Porções a sudoeste e norte do estado apresentam arbustos e galhos retorcidos, folhas grandes e casca grossa, ou seja, elas são folhas que caem. Essas folhas que caem são folhas chamadas caducifólias, ó. Caducifólias. É só lembrar, caduca cai, caducifólia, entendeu? Caduco cai, caducifólia. Então, essas folhas caem, claro, né, para também não perder a água, né? Então, o cerrado hoje tem esse grande perfil aí, né, do matopiba e outras regiões, onde a soja é o principal produto. Agora, tem que lembrar uma coisa. Esses solos do cerrado, eles precisam do quê? Que eu disse lá? Correção, né? Eles corrigem esse solo, na aula passada eu falei, que é a calagem, né? Eu disse para vocês que a calagem não é barata. Então, a calagem é introduzir o cal, porque ele equilibra o pH do solo, que é ferruginoso. O solo do cerrado é ferruginoso, é um solo amarelado, avermelhado, né? Então, eu preciso o quê? Eu preciso corrigi-lo. Para corrigir, aí eu vou jogar o cal, e esse processo de calagem faz com que esse solo equilibre, tá bom? Beleza? Vamos para outra vegetação. Aqui o cerrado, ó. Tá vendo como são troncos tortos, ó? Bom, as cascas são mais grossas, né? Aqui são frutíferas, né? Eles conhecem bem essas frutíferas, vocês. É a manga, né? É a carambola, é o pequi, né? Vamos ter aí a seriguela, vamos ter várias frutíferas, tá bom? Mas se você for olhar os dois perfis, caatinga e cerrado, a caatinga é mais seca, né? Entendeu? E o cerrado, ele tem plantas de médio porte, mais espaçada, no meio tem campos, né? Beleza? Vamos lá. Agora é a floresta estacional semidecidual, ou semidecídua. Professor, por que ela é chamada assim? Porque ela só está do lado dos rios, tá bom? Ela está do lado dos rios, estacionada do lado deles, e são folhas que, basicamente, elas, nas suas estações, elas caem, tá? Então, elas são plantas que podem ser consideradas plantas de restinga, ou plantas, desculpa, não de restinga, plantas de galeria, tá bom? Elas podem ser consideradas vegetações de várzea, ó, vamos lá. Pode ser chamada de várzea, pode ser chamada de galerias, tá bom? São as plantas do lado dos rios. Então, nós vamos ter aí essas plantas no rio Canidé, do rio Parnaíba até o Baixo Parnaíba, na sua extensão, visto como floresta de palmáceas, principalmente acompanhado pelo rio Parnaíba. São plantas grandes, ó, gente, são plantas de 20 a 30 metros, tá bom? Professor, então, todas essas árvores e plantas que estão ao lado do rio, essas quando a gente viaja, beirando o Parnaíba e os outros rios, é floresta estacional? Sim, é tipo de floresta. Elas são resquícios de Mata Atlântica aqui. Então, elas são assim, ó, gente, ó. Elas são assim. Olha como elas são exuberantes, ó. Isso aqui, com certeza, vocês já viram viajando, né? Essas florestas, vocês viajando aqui por aqui, tem em cima, né, dos morros, elas vão beirando o rio, tá bom? Elas vão beirando o rio, beleza? E, por último, a mata dos cocais, que é uma vegetação predominante entre a Amazônia e a Caatinga, o que predomina as palmeiras, né, as palmáceas, mesclada pela floresta estacional semidecidual. O que seria isso? Vamos lá.
A mata de cocais, gente, ela é uma mistura. Toda vez que a prova vier para vocês sobre mata dos cocais, é uma aposta também, tá? Ou pode vir Cerrado ou Mata dos Cocais, é uma aposta muito forte. Porque ela só tem aqui no Piauí, no Ceará e no Maranhão. Então, assim, no Piauí é um dos maiores, né? Porque o Piauí vende muita cera da carnaúba, né? E outros subprodutos. Vamos lá, a mata de cocais, qual é a característica principal dela? Ela é uma mistura de biomas. Como assim, professor? Ela é uma mistura de biomas, ela não é só um, não. Não, ela é uma mistura de biomas. Vamos lá. Ela é uma mistura de Amazônia, ela é uma mistura de Cerrado, e ela é uma mistura de Caatinga. As três se misturaram nos processos de evolução e formou-se a Mata dos Cocais. E aí nós temos o babaçu como carro-chefe e carnaúba. Beleza? Então, essas matas de cocais, gente, elas são chamadas de árvores da vida, né? Porque tudo se tira. Quem aqui nunca foi no interior e viu uma casa toda de carnaúba, né? Então, tá aí, muito característico nesse período o extrativismo, tá bom? Das populações locais, inclusive tem lei, a lei do direito de tirar o babaçu dos locais. Então, vamos lá, eu tenho um sítio, é cheio de babaçual, e tenho quebradeiras de coco, elas podem adentrar no meu estabelecimento, né? Tudo, claro, com a autorização do dono da fazenda, né? Ou do sítio, ou minha autorização, e ela pode pegar no chão, porque aqui não serve para mim, tá bom? Então, é uma lei chamada... é uma lei, é babaçu legal, acho que é assim o nome da lei, tá bom? Então, é uma lei que diz, né, que as mulheres quebradeiras de coco, ela têm esse direito, né, de pegar esses babaçus que estão nas propriedades, mesmo porque não vai servir para os donos, tá bom? Então, dali elas tiram seu sustento. E aí eles vão fazer, né, o azeite, o óleo, tirar a cera, tudo mais. Olha aí como é que é a mata dos cocais, né? Aqui. E se tiver na prova mata dos cocais, ele pode também dar essa palavra aqui, ó, ecótono. Ecótono só é para ele, viu? Que é o ecótono, não diz que é uma mistura de biomas. Mistura de biomas, ó. Como eu disse, é uma mistura da Amazônia, vinda do Maranhão, uma mistura de Cerrado, vindo do Sul, e uma mistura de Caatinga, vindo do Leste. A prova gosta de trabalhar essa palavra, viu? Ecótono. Ela gosta de trabalhar essa prova. Na prova, ela gosta de trabalhar essa palavra bem, ecótono, viu? Então, ecótono é uma mistura de biomas, tá certo? Então, essa mistura só tem por aqui, beleza? Pessoal, agora vamos para as questões, tá bom? Vamos para as questões. Beleza? As questões para a gente, né, provocar aí, né, o conhecimento de vocês, tá certo? Vamos lá. Eu vou falar a questão e aí vocês têm um minutinho para responder, né, para a gente ver como é que está o conhecimento de vocês, tá bom? Ele diz assim, ó, tem uma área aí, né, variação anual da insolação em Teresina. Foi o que eu disse para vocês, insolação, né? É os pontos mais quentes. Ó, o período de agosto e setembro é o período que mais chove, tá bom? Então tá aí. O período que é mais quente, né, na verdade, tá bom? O período mais quente. O que mais chove é aqui dezembro para cá, né? Aqui diminui a insolação porque tá chovendo, né? Lembrando disso. Aqui é o mais quente. Setembro é muito quente. Ele diz assim, ó, os maiores índices de radiação solar em Teresina estão concentrados entre o mês de junho e outubro, ó. Então, o mês de junho está aqui crescendo, né? Ao mês de outubro, está aqui, ó, e vai dando uma queda. É esse período aqui que ele está dizendo. Tais índices estão associados a quê? O que vocês acham aí? Um minutinho para vocês. Vamos lá, gente. Ó, a letra A diz assim, será se essas insolações dessa radiação forte, ela se deve à inclinação do eixo da Terra, com maior exposição dessa área ao Sol, o equinócio de verão? Na verdade, não se deve a essa inclinação, não, tá? A gente vai ver aí que alguns motivos fazem Teresina ter o quê? Ter muita insolação. Pô, vamos botar os motivos? Aí a gente já mata a questão. Quais são os motivos? Primeiro que Teresina não está próximo à praia, né, gente?
Teresina está numa área o quê? Continental, né? Continental. Teresina, ó, sofre influência direta das temperaturas do continente. Também aqui tem fraca nebulosidade. Fraca nebulosidade. O que é uma nebulosidade fraca? É porque tem pouca formação de nuvens de chuva e baixa umidade. A baixa umidade é também um dos problemas da falta de chuvas. Então, tá aí, ó, 3 processos. A baixa umidade provoca a fraca nebulosidade, juntamente com a parte continental de Teresina. Isso daqui é o quê? Poucas chuvas. Poucas chuvas e insolação. Poucas chuvas e insolação. Então, gente, a letra B diz que a baixa latitude está aí, ó, em condição com a baixa umidade e reduzida nebulosidade. Então, tá tudo aqui os motivos, ó. Então, a letra B seria a correta, né? Só ler as outras. Formação de janelas atmosféricas diminui a capacidade da atmosfera filtrar radiação. A radiação faz aumentar se tiver essas janelas atmosféricas. Ao ângulo zenital do Sol, nesse período, nada a ver. O ângulo do Sol, nada a ver. E a fera, a aproximação entre Terra e Sol também não tem nada a ver, tá bom? Então, é porque Teresina tem pouca nebulosidade, baixa umidade e é dentro do continente. Beleza? Letra B. Olha aí, ó, a cidade de Teresina, tá bom? Aqui do lado. Nós vamos ter, ó, essas faixas aqui. Lembra das ilhas de calor? Lembra lá das ilhas de calor? O que eram as ilhas de calor? As ilhas de calor é o lugar mais quente de Teresina. Então, essas aqui, ó. Aqui é praticamente... Ó, se vocês forem perceber, aqui pega do Puti Velho, que é a Avenida Maranhão, ó. Que é a Avenida Maranhão. Aqui é o centro, ó. Tá bom? É o centro. Esse aqui tudo é o centro. É a área mais quente, ó. Centro e um pouquinho nessa parte. Aqui é o Rio Puti, ó. O Puti cortando a cidade. Então, a Zona Leste aqui, né? Centro, Zona Norte, né? Beleza? Seria assim. E o sul para cá, não é? E aqui o lado oeste, que é Timor. Então, pessoal, as áreas que mais são quentes são essas áreas próximas ao centro, né? Frei Serafim, que é o Rio Puti cortando. Ele vai se encontrar com o rio que? Parnaíba, que é o encontro dos rios, Puti Velho. Então, ele está perguntando a exemplo do que acontece na cidade de Teresina, a formação de ilhas de calor, gente. Nos centros urbanos, é considerado o quê? É ocasionado por quê? Vocês lembram que eu disse para vocês? Asfalto muito, né? Nós vamos ter o quê? A falta de arborização. Nós vamos ter uma boa quantidade, né, de asfalto, de concreto, de prédios, muitos carros. Tudo isso influencia diretamente, né, a temperatura local, tá bom? As temperaturas locais. Então, tem que procurar a alternativa que fale disso. Ele diz assim, ó, exemplo do que acontece em Teresina, a formação de ilha de calor nos centros urbanos é ocasionada pela presença de material de alta refletância. Gente, o que provoca temperatura é a absorção. Ele diz que é refletância, não é. É a absorção. Não é refletir, é absorver. Letra B, pela impermeabilização do solo, pode até ser. Reduzida a umidade relativa do ar, fluxo de veículos automotores, topografia do sítio urbano e maior movimentação do ar, não. É menor movimentação. Beleza? Pelo uso excessivo de material como asfalto, aí sim, beleza. Né? Concreto, reduzida cobertura vegetal, acentuada evapotranspiração, poluição do ar, ampla utilização de energia não entra, tá? Não entra. Letra D, pela acelerada evaporação das águas superficiais e o aumento da poluição atmosférica, associada à baixa circulação na média atmosférica, não, também não. E a letra E é a correta, ó, pelo uso de materiais com alto poder de absorção, ó, ao contrário do que diz a letra A, tá vendo? Diminuição da cobertura vegetal, não foi isso que eu falei? Diminuição das plantas, impermeabilização do solo, que é isso? Asfalto e concreto, poluição do ar também aumenta e a verticalização da geografia urbana, ou seja, os prédios que impedem a circulação dos ventos. Então, a letra E, tá bom? É a correta, beleza? E vamos para a última dessa parte. Quanto ao processo de desertificação, gente, o que é a desertificação? Pessoal, desertificação vocês têm que entender que é um processo natural, porém quem acelera é o homem, tá bom? Por ser um processo natural, a desertificação, a dica do Dedé é a seguinte, ó, a desertificação ela é no semiárido, tá bom? Ela é no semiárido, beleza? No semiárido, a probabilidade de ter desertos é maior. E quem que acelera? O homem. O homem acelera, apesar de que é um processo físico.
Como assim físico, professor? É porque o Sol faz o intemperismo físico ocorrer de maneira mais acelerada, ou seja, ele degrada, né, as rochas, o meio ambiente, fica mais seco. Só que como o homem tira a vegetação, se acelera a desertificação. Então, se estiver na prova de vocês falando de desertificação, a cidade é Gilboés, viu? É o Gilboés, a cidade, tá bom? Cidade de Gilboés, que inclusive a gente comentou. Pois vamos lá, marque a opção correta sobre a desertificação no Piauí. A falta de chuvas, né? A falta de chuvas é responsável pela degradação ambiental que ocorre no estado e é conhecida como desertificação. Não é a falta de chuvas, não é a condição natural das chuvas, não. Como eu disse para vocês, é o homem que acelera esse processo e também a condição semiárida. O clima semiárido encontrado no estado provoca a desertificação e impede o aproveitamento econômico? Não impede o aproveitamento econômico, não, viu? Não impede. Dá para fazer plantações, né? Como eu disse. Nas áreas de pecuária extensiva, ou seja, o que é pecuária extensiva? É quando o gado é criado solto. Observa-se excelente estado de conservação ambiental. Mentira. Excelente estado de conservação, não. Quando o gado é criado solto, a vegetação praticamente ela começa a desaparecer. E também começa a desmatar para virar pasto. E a letra D é a correta, porque ele diz que práticas conservacionistas, objetivando evitar a desertificação, devem levar ao cuidado com o solo mediante ao combate da erosão e desmatamento. Sim, se eu plantar plantas locais, ou seja, plantas, né, endêmicas, plantas de lá, né, chamadas plantas endêmicas, plantas que nasceram lá para evitar a erosão, porque o que é que faz a planta? Ela segura, né, a raiz da planta no solo, gente, e ele não degrada mais, entendeu? Porque essas desertificações são grandes buracos enormes, são ravinas, né, grandes movimentações de terra, né, barrancos caindo, porque não tem nenhuma árvore que segure, né, através das suas raízes. Então, se eu faço as práticas conservacionistas, elas vão lá diminuir o processo de erosão e, consequentemente, o de desertificação. Beleza, galera? Ok? Vamos agora para outro aqui, tá bom? Vamos lá para outro slide, que eu já fiz agora, né, a parte de... fizemos a parte de clima, né? Fizemos a parte aí, basicamente, né, da vegetação, e agora a gente vai fazer a parte, né, de relevo, geomorfologia de rochas, e aí a gente faz também a parte de hidrografia, tá? Aí fecha os 4 elementos, né, básicos da geografia física. Vocês viram que tem um pouquinho de técnica de geografia aí, né? Precisa de um pouco, né, de habilidade com as palavras relacionadas diretamente à parte de geografia física. Porém, a gente vai fazer questões, você vê que dá para fazer algumas questões, né, de acordo com o que a gente está vendo, mas quando for nos encontros finais eu vou, né, focar com essa parte de geografia física, mesmo porque é uma das apostas que eu creio que vem na prova de vocês, porque eles adoram, né, essa parte quando se fala de geografia física, tá bom? Beleza? Então, eu vou compartilhar a tela aqui do outro material, tá bom? Beleza, gente? A gente vai ver o outro material aí. Certo? Pronto, tá aí. O que a gente vai ver nessa aula? A gente vai ver essa aula agora, Geologia do Piauí, tá bom? A geologia do Piauí, a geomorfologia do Piauí, a hidrografia do Piauí, partes da bacia do Parnaíba e características. E as questões, claro, né, que eu botei mais 3 questões para vocês, tá bom? Pessoal, o que é a geologia, né? Eu sempre faço uma introdução aqui para vocês. O que é geologia? Ó, quando se fala de geologia, eu estou falando de rochas, tá bom? Rochas. Nós vamos falar dos tipos de rochas. Basicamente, nós vamos ter aí a formação, 2 grandes formações, tá? Beleza? A geomorfologia, eu falo do quê? Do relevo. As formas. Relevo são as formas da Terra, né? Vocês vão ver também as formas da Terra, ok? E quando eu trato de hidrografia, eu estou tratando do quê? Das águas, dos rios, os principais. E as partes da bacia do Parnaíba e suas características, eu estou falando do Alto Parnaíba, do Médio Parnaíba, que é onde nós estamos inserindo, e o Baixo Parnaíba. Aí nós vamos ter dessas três compartilhamentos aí, nós vamos ter basicamente as suas características, as nascentes no Alto Parnaíba, vamos ter projetos no Médio Parnaíba e no Baixo Parnaíba nós temos delta, né? E a gente faz questões com vocês, tá bom? Beleza? Pois vamos primeiro para as
Vamos ver aqui, vamos fechar o slide aqui novamente. Só um minuto. Está travando o slide? Só um minuto, galera. Tô ajeitando aqui com o rapaz aqui, rapidinho. Vou fechar de novo esse aqui. Pronto, galera. Resolvido, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Estruturas geológicas, beleza? Como eu falei para vocês, vamos falar de quê? De rochas, né? Falar de rochas. Não é isso? Falou de geologia, falou de rochas. O que é que eu tenho para falar para vocês de rochas no Piauí? Né? A gente só vai ter duas, né, estruturas, como eu disse para vocês, os esquilos cristalinos e as chamadas bacias sedimentares. Esse dobramento moderno eu não tenho, tá? Eu não tenho. Eu botei aqui uma base para a gente entender mais ou menos como é que funciona, né? Essas duas. Então, eu vou ter os escudos cristalinos, ó, que são os mais antigos terrenos, os mais antigas rochas, tá bom? Antigas rochas. E eu vou ter as bacias sedimentares, que são rochas o quê? Rochas mais recentes. Beleza? Então, nunca esquece. Não tenho dobramento moderno, isso aqui é montanha, eu não tenho. Eu tenho escudo cristalino. Cristalino são as rochas mais antigas, as primeiras da Terra. E rochas bacias sedimentares são as mais recentes. Elas são provenientes dessa daqui, ó. Elas nasceram através dessa. Como assim, professor? Uma rocha antiga está aqui. Aí, ó, vento, chuva e o sol. Batendo nessa rocha, ela solta fragmentos, ó. Ela solta fragmentos. Esses fragmentos, com o tempo, vão formando o quê? Vão formando outra rocha. E essa rocha aqui, ela é uma rocha sedimentar. Só pegar o pé da letra, ó. Rocha sedimentar de sedimentos. Ela é proveniente dessa rocha aqui. Então, essa se desgastou e essa nasceu. Então, essa é cristalina e essa é sedimentar. Entenderam, né? Beleza? Olha aí, então, como é que o Piauí se comporta? Nós vamos, como eu disse para vocês, ter apenas duas, né? Bacia sedimentar, verde aí, ó, e cristalino, o amarelo. Tá vendo? Então, vamos lá. Qual seria a cristalina? A cristalina, como eu falei, é a parte mais antiga. Então, eu vou ter aqui, ó, né? A mais antiga, essa aqui, né? A cristalina, tá aqui, ó, embasamento cristalino. Professor, se aparecer crátons, eu marca. Né? Crátons. Crátons significa as rochas antigas. E se aparecer as sedimentares aqui? Você pode dizer que são as mais recentes. Então, eu vou ter aí esses compartilhamentos. Então, é claro e visível aí para vocês quem é que tem mais, né, no Piauí. É bacia sedimentar ou escudo cristalino? É bacia sedimentar. E vamos lá, o que é a bacia sedimentar? É a maior parte da estrutura do Piauí, está aqui, ó, formada por esses terrenos, tá bom? A gente pega aqui basicamente toda a área, né, da bacia do Parnaíba, tá? Isso aqui tudo. Por isso que o rio tem muita areia, gente, porque é os sedimentos que ela leva, tá bom? Aí vamos ter a parte do estado do Maranhão, do Piauí, o Nordeste do Pará, o extremo do Tocantins, né, pegando a porção da Bahia, e ainda pega um pouco do Ceará. Já o cristalino é o período do pré-cambriano, ó, quando ele diz pré-cambriano, ele está falando da primeira época, ó, da primeira fase do mundo. Isso aqui é a formação das rochas, das primeiras rochas. Então, por isso que eu disse, é bem antigo, ó, isso aqui é bem antigo, tá bom? Depois é que aparece essa outra. Olha aí, ó, agora eu vou falar para vocês dos relevos, tá bom? Se vocês forem olhar, isso daqui é o mesmo disso, ó, mesminho, ó. Só porque aqui está mais desenhado, ó. Está mais desenhado. Esse aqui
ele fala de todos os compartilhamentos aí, né, do relevo. Lembrando que o relevo, ele é toda a estrutura da Terra, toda a forma da estrutura da Terra, tá certo? Então, essa forma de relevo aqui, nós vamos ter classificações, ó. Vamos ter aqui, né, uma classificação, tá bom? Só voltando aqui. Vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ter 6 compartilhamentos de relevo no Piauí. Então, vamos lá. Primeiro ele chama de planície costeira. Planície costeira é a parte onde é a praia. Beleza? Depois ele vai ter aqui os tabuleiros litorâneos, onde vamos ter aí, basicamente, né, a parte dos lençóis maranhenses, né, os lençóis maranhenses. Nós vamos ter aí, né, que pega uma parte do Piauí, claro. Nós vamos ter aqui o Baixo Planalto Médio Parnaíba, é aqui que está Teresina, né, aqui é Médio Parnaíba, como eu falei para vocês. Médio Parnaíba é uma média mais ou menos de 400 metros de altitude, não é muito alto, não. Planalto Oriental, agora essa daqui já é um pouco mais alta, porque nesse parte aqui da oriental da bacia é onde fica o Ceará. Então aqui esse Ceará que é mais alto, tá bom? Então é aqui que eu vou encontrar o quê? A Chapada da Ibiapaba, Planalto da Ibiapaba. Isso aqui é mais ou menos equivalendo a 1.000 metros, 800, por aí. Nós vamos ter aí os chapadões do Alto Médio. Esses chapadões aqui é onde tem as nascentes do Parnaíba. Tá aqui a nascente, é mais ou menos de 800 a 1.000 metros de altitude. E essa parte aqui de depressões. Por que chama de depressão? É só lembrar, depressão, a pessoa está para cima ou está para baixo? Depressão, a pessoa está para baixo. Então, depressões são áreas mais baixas aqui, ó. Áreas mais baixas, tá bom? Então, depressões é uma área mais baixa. Esse aqui é um rebaixado. Então, áreas mais baixas são assim, ó. Eu tenho uma área alta, aí vem aqui, ó, mais baixa e outra área alta. Então, nesse caso, esse aqui é uma depressão. E nós temos uma depressão aqui, ó. Aqui é uma área mais alta e aqui é uma área mais alta também. Aqui é Bahia, Serra da Tabatinga fica aqui, ó. Alta. Aqui é alta também. Então, esses dois aqui são esses, esse e esse. E no meio, esse aqui. Esse é o mais baixo, que é uma depressão, então um vale. Tá bom, gente? Isso aí são os compartilhamentos do relevo, né, que a gente pode notar. Tá bom? Beleza? E a mesma coisa daqui, ó. Mesma coisa. Bom, mesma coisa, ó. Isso daqui é a depressão, tá aqui, ó. Depressões. Tá aqui os chapadões do Alto Médio, né? Tá aqui a parte do Planalto Oriental, né, que fica em Ibiapaba. Está aqui também a parte, né, dos baixos, do Baixo Planalto Médio Parnaíba. E aqui, ó, né, nós vamos ter a planície costeira e os tabuleiros litorâneos. Bom? Ó, outra coisa importante que podem perguntar para vocês. Aonde é que fica mais alto no Piauí? Onde é mais alto no Piauí? Onde é mais baixo? Então, vamos lá. As áreas mais altas, mais elevadas do Piauí, ficam no sul, tá bom? Se a gente for ver aqui, ó, fazer uma rosa 200, tá bom? Elas ficam na região sul, essa região aqui, ó, e na região sudeste, ou seja, nessa daqui. Então tá aqui, ó, norte, sul, leste e oeste. Fica na parte sudeste aqui alta e sudoeste aqui, ó. Então sul, sudoeste e sudeste, sudoeste, desculpa, sudoeste e sudeste, aqui é sudeste. Parte sudeste, parte sudoeste e sul são as áreas mais altas. E aqui, professor, aqui é a área mais baixa. Então, do centro norte é as áreas mais baixas. Então, perguntou para você onde é mais alto? Sul, sudoeste e sudeste. Outra coisa importante vocês têm que saber, gente. Vocês têm que saber o seguinte, que dependendo do tipo de formação rochosa, nós vamos ter determinados tipos de minério. Tá bom? Então, vamos lá. Vou voltar bem aqui para aquele mapa. Esse aqui, ó. Vou voltar para ele. Pessoal, é o seguinte, a dica é a seguinte, ó. Toda bacia sedimentar, ela é recente, né? Não falei para vocês, ela é mais recente, ó. Elas são mais recentes. E toda bacia cristalina, ela é antiga. Pois a dica é a seguinte, ó. Toda vez que falar dos antigos, das rochas antigas, cristalina no caso, eles vão ter os minérios mais antigos, ouro, prata, diamante, ferro, manganês. É assim.
E quando eu falo de rochas mais recentes, eu falo de deposição, de sedimentos. Então, vocês sabiam que o petróleo, o carvão e o gás natural, eles são sobrepostos em camadas? Sobrepostos em camadas, tá bom? E se eles são sobrepostos em camadas, são sedimentos. Então, esses sedimentos vão ter o quê? Carvão, petróleo e gás. Vamos provar aqui? Olha aí, ó. São camadas, ó. Camadas e camadas. São várias camadas, ó. Essas várias camadas é que vão formar o quê? O gás, o petróleo, tá bom? E outros, beleza? Então tá aí, ó. Qual é a relação das bacias sedimentares do Parnaíba e a existência de petróleo no Piauí? As bacias sedimentares do Planalto do Parnaíba ó, podem gerar isso aqui, gente, ó, combustíveis fósseis, tá bom? Combustíveis fósseis, beleza? E tá aí, essas regiões para vocês, tá bom? Só um minutinho aí, gente, só vou dar uma tossidinha aqui. Bora lá, gente, voltando. Olha só, então essa relação que nós vamos ter aí dos reservatórios de petróleo, de gás, é justamente essa condição da bacia sedimentar. Então, toda vez que vocês ouvirem falar de bacia sedimentar do Parnaíba, ela vai ter o quê? Combustíveis fósseis. Então, combustível fóssil é o petróleo, é o carvão e é o gás. Tá bom? E está sendo muito explorado isso aqui no Piauí. Olha aí, ó, as reportagens. O governo federal inclui o Piauí no programa de exploração e produção de petróleo e gás natural. Tá vendo? Isso tudo pela bacia do Parnaíba, né? Aquela lá, ó. Essa aqui. Tá bom? Isso aqui tudo, ó. Eles dizem que tem gás. E já foi feito o estudo, né? Beleza? Então tá aí, ó. O Piauí foi incluído no programa de exploração. Essa reportagem ela é de 2019, tá bom? Antes da pandemia. Aí eles deram uma, né, diminuição aí, né, das pesquisas por conta da pandemia, mas aí é para voltar agora. Então ele diz aí, o Piauí foi incluído no programa de exploração, né, de petróleo e gás, né, do Ministério de Minas e Energia. O objetivo é proporcionar o desenvolvimento regional e o aumento da produção de óleo, né, e gás em terra, tá bom? Beleza? Outra coisa aí que ele diz, segundo o Ministério de Minas e Energia, o primeiro leilão vai acontecer no dia 10 de dezembro, onde serão ofertadas 263 áreas de terra, contemplando 249 blocos. Ó, entra o Piauí nessa história aí, tá vendo? Ó, o Piauí e entra o Maranhão também, com essa bacia, tá certo? Olha aí, mais uma vez, ó. O diretor da ANP aponta busca por petróleo e gás natural, né? Ele, com o governador aí, agora já é uma reportagem de 2020, ó, bem no comecinho do ano. Piauí é um estado rico em energias, temos potenciais para eólica, solar, hidrelétrica e biomassa. Inclusive, nós falamos, né? Energia eólica, solar. E temos estudos também que apontam a possibilidade de prospecção de gás, olha aí, ó, e petróleo na bacia do Parnaíba, onde fica até o delta, né? Que é justamente a área onde tem a bacia sedimentar. Os resultados são positivos para o nosso litoral. Nós acertamos aqui uma programação para transformar esse potencial em desenvolvimento, disse o governador. Então, é uma parte importante, né, de atualidades para vocês também a respeito do que a gente está falando das rochas e a importância, né, do desenvolvimento dessas atividades, mesmo porque é um tipo de energia, né, que está sendo utilizado, e o Piauí e o Maranhão, né, podem, digamos que, provocar, né, essas novas atividades, tá certo? Isso é claro que gera renda para nós. Ó, tá aí, ó. E agora, os maciços antigos, ó, lembra dos crátons que eu disse, maciços antigos? Ó, se o sedimentar, ele traz, ó, petróleo, gás, e os antigos, professor, os antigos, como eu disse para vocês, traz, ó, ferro, níquel, ouro, prata, cobre, alumínio, estanho, tá vendo? Então tá aí, são terrenos mais antigos da crosta terrestre, sendo constituídos por rochas o quê? Magmáticas e metamórficas. O que são rochas magmáticas? Aquelas que se resfriaram do magma. Significa que são as primeiras. E metamórficas são rochas que se transformaram em outras rochas. Então, são rochas
que sofreram interferência de pressão e temperatura. Então, elas se transformaram em outra. Tá bom? Um dos exemplos é o mármore, né? O mármore se transformou em outro. Ele era o calcário e se transformou em outro. Tá bom? Então, tá aqui, ó, o tanto de áreas, ó, como a gente pode olhar em algumas regiões, como é aquela lá, ó, cristalina, né? É a que envolve a maioria da parte das cristalinas. Em outros lugares, a gente pode encontrar calcário, mas calcário em terrenos sedimentares, tá? Ó, calcário é sedimentar, tá aqui, ó. Calcário é sedimentar, são corretivos, né? Ó, tá aqui. Beleza? Ó, cimento aqui, esse calcário de cimento, que ele está citando aqui, é as áreas de Araripina, né? É as áreas próximas ao Pernambuco, tá bom? Essas regiões aqui. Então, mais uma vez, falou de terrenos recentes, petróleo, gás e carvão. Falou de terrenos antigos, ferro, manganês, né? Níquel, prata, ouro, tá bom? Agora vamos para a última parte das 4, né? Que é a hidrografia, tá bom? A hidrografia. Essa hidrografia, ela vai ser uma das apostas também para vocês, mesmo porque a gente está falando aí, né, de um dos maiores rios do Nordeste, é o Rio Parnaíba, tá bom, gente? O Rio Parnaíba, ele é um dos rios, digamos que, considerados um dos maiores do Brasil. Eu coloquei até aí, mais ou menos, as bacias, né, da Amazônica, as que são mais faladas, né? Ó, a maior é a Amazônica, né, claro, né, a maior do Brasil, não totalmente brasileira, eu já explico a diferença. Vamos ter Tocantins, Araguaia, São Francisco e Paraná. Normalmente, nas provas caem essas 4. Mas aí, gente, elas são chamadas bacias principais. Aí vem as secundárias, que são essas, incluindo Parnaíba. Porém, quando a gente fala aí de bacias, né, totalmente brasileiras, a Tocantins, Araguaia é a primeira. Por que a Amazônia não entra? Porque a Amazônia não nasceu no Brasil, nasceu no Peru. Então, totalmente brasileira é a Tocantins, Araguaia, porque ela nasceu e morreu no Brasil. Por que eu estou chegando a falar isso aí para vocês? Porque vai ter a mesma confusão quando a gente fala de Parnaíba e São Francisco. Vocês estão vendo aqui que tem a bacia de São Francisco, né? A bacia de São Francisco, tá bom? O que é a bacia de São Francisco? A bacia de São Francisco é uma das maiores bacias do Nordeste. O do Parnaíba fica em segundo lugar, bacia do Nordeste, ó. Mas só que o São Francisco, o rio, nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, entendeu? E o Parnaíba nasce aqui, ó, na Chapada das Mangabeiras e morre aqui no Piauí mesmo, no Delta. Então, quando perguntar para você quem é o maior rio do Nordeste, é o Parnaíba. Não é o São Francisco, não. E quem perguntar se é a maior bacia, aí você fala do São Francisco. Aí você fala do São Francisco, viu? Então, bacia o que é, professor? Bacia é um conjunto de rios ligados a um rio principal, ó. Os rios não são assim? Vocês vão ver aí, ó. Então, é um conjunto de rios. Normalmente, a bacia leva o nome do rio principal. Então, vamos lá. Quem é o principal rio da bacia amazônica? O Amazonas. Quem é o principal do rio Tocantins, Araguaia? Tocantins e o Araguaia, que são 2 rios. Daqui o Parnaíba, que são São Francisco, Paraná e outros. Então, tá aí, ó. A bacia do Parnaíba compõe as chamadas bacias hidrográficas brasileiras e é considerada uma das mais importantes para o Nordeste, principalmente por conta do tamanho da sua drenagem, assim como as áreas de reservas hídricas do subsolo, considerando a terceira maior do Brasil, né? Nós temos aqui o Paraná, a área aqui do aquífero Guarani, temos a do Alto Chão, e vamos ter a do Parnaíba em terceiro lugar, com a maior quantidade de água subterrânea. Então, nós vamos ter aí, com certeza vocês já ouviram falar do aquífero Guarani, a maior quantidade de água em terra nas regiões, né? Está no subsolo. Aí vem o Alto Chão, que é o dobro, e aí tem o Parnaíba, que é o terceiro. Então, vamos lá. Qual a importância, né, da bacia do Parnaíba? Ele ocupa 72,7% do território piauiense. Vocês estão vendo aí que não é só totalmente o Piauí, tem o Ceará e o Maranhão. Pode ser considerada a segunda importância do Nordeste, só perde, claro, né, para São Francisco, como eu falei. A área drenada dessa bacia é de 338 mil quilômetros quadrados. A extensão do rio é de 1.485 quilômetros. E a perenidade do rio principal, que ele não existe, ou seja, a perenidade do rio principal porque ele não seca, né? Piauí, estado brasileiro, possui maior potencial, gente, olha aí, ó, de águas subterrâneas com reservas reguladoras, 2,5 bilhões de metros cúbicos, correspondente aos volumes filtrados anualmente. Cerca de 83% da superfície estadual encontra-se sobre terrenos sedimentares, onde se destacam os aquíferos. Olha aí, ó, terreno sedimentar. Vocês estão vendo que o terreno sedimentar é aquele o quê? Aquele que tem maior quantidade. E o que são os aquíferos? É a água debaixo da terra.
água na terra. Vocês lembram que o sedimentar é feito de sedimentos. Quando eu falo de sedimentos, eu estou falando de quê? Rochas porosas. Ó, aquelas que se juntaram, rochas porosas. Quem é que vai absorver mais água? É uma rocha porosa ou uma rocha praticamente concreta? Não é. Essa daqui vai absorver mais. Então, quando chove, esse daqui absorve mais. Então, a água fica aqui, ó, embaixo dela. Tá bom? Então, as bacias sedimentares é que captam a maior água e por isso que os aquíferos no Piauí em grande quantidade. Tá bom, gente? Em grande quantidade. Isso é bom, né? Claro, porque tem água no subsolo. Tá bom? Essa água no subsolo é que a gente aproveita para beber. Vocês podem perceber que a gente tem o que aqui? Pessoal, a gente tem as águas minerais, né? Tem água mineral de todo jeito. Água Ouro da Mina, Regina, Imperial, né? Tem vários tipos, porque são todas captadas aqui de olhos d'água próximos, né? De fazendas próximas e água de boa qualidade. O Maranhão também, né? Água de muito boa qualidade. Tá aí, ó, a abrangência da bacia do Parnaíba, alguns dados para vocês, os principais rios. Do estado do Piauí, ela abrange 75% da bacia, no Maranhão é 19%, no Ceará é 4,1%, e a área de litígio, né, Piauí e as outras áreas, que essa daqui é a área litiginosa. Piauí e o Ceará, né, tem uma área de 9 cidades que tem litígio, a gente vai ver já depois isso aí, nas outras aulas. Então, total da bacia de 100%, tá aí, ó, quais são os principais, né, nós vamos ter aí, área basicamente, né, de quilômetros, vamos ter. O Gurgueia é o principal afluente do Piauí, tá? O principal afluente, o maior do Piauí, totalmente. O Gurgueia, tá bom? Porque ele fica aí, ó, dentro do Piauí. Professor, mas o Puti, aqui o Canindé e os outros dizem que é maior. É porque esses outros, eles pegam em outros estados, tá bom? Em outros estados, tá certo? Então, o Puti, ele pega aí no Ceará, né? E nós vamos ter aí o Canindé também em outras regiões. O Gurgueia, ele vai ser totalmente nosso, por isso que ele é um dos maiores. E outro detalhe, ele é perene, ele não seca o Gurgueia, os outros secam, viu? O Canindé seca, Puti seca em alguns trechos, tá certo? Então, a gente tem que tomar cuidado aí, tá bom? Quando for falar de alguns rios importantes. O Rio Parnaíba é o mais importante, claro, mas ele tem rios, e vocês estão vendo aí que são os chamados afluentes. Bom, tá aí, ó. Se a gente for levar em consideração, né, nós vamos ter aqui o Rio Canindé, tá bom? Com algumas áreas da Bahia e de Pernambuco, nós vamos ter aqui o Rio Gurgueia, ó. Ele é um dos maiores da margem direita do Rio Parnaíba, ó. Dos maiores. Beleza? Então tá aí, subbacias, bacia do Canindé, bacia do Gurgueia, do Itaueira, Longá, Pirandi, Puti, Uruçuí Preto, difusas Barra de Boa Esperança, que são essas aqui, bacias difusas do Alto Parnaíba, né? Bacias difusas do Litoral e difusas do Meio Parnaíba. São bacias menores, né? Bacias menores que a gente percebe aqui dentro. Não precisa decorar essas bacias, não. Só quero que vocês entendam que não é só o Parnaíba, né? Tem outros rios importantes também. Vamos falar aí das nascentes do Parnaíba. A gente fala da nascente e fala do delta. Quais são as nascentes do Parnaíba? Gente, o Parnaíba, ele nasce numa região de divisa, né, do territórios entre o Tocantins, o Piauí e o Maranhão. Tá bom? Ainda pega um pouco da Bahia. Lá é onde é a região da Chapada das Mangabeiras, que é essa daqui, ó. Chapada das Mangabeiras, essa aqui, ó. E aí, se a gente for olhar, na Chapada das Mangabeiras, a gente vai ter o quê? A gente vai ter 3 nascentes importantes, que é o Riacho Água Quente, que é esse aqui, ó, o principal da nascente do Parnaíba. Nós vamos ter o Curriola, tá bom? Beleza? Que são esses dois aí, tá bom? Então, nós vamos ter aí o Curriola e vamos ter o Riacho Água Quente. Ainda tem outro ainda, né, menorzinho, tá? Que são as nascentes do rio, que são esses mesmos aqui, ó, os dois, ó, esse aqui, o Água Quente e o Curriola, e aqui já começa o Rio Parnaíba. Então, essas nascentes aqui é que alimentam o rio, ó, mesma coisa, tá vendo? São eles que alimentam o Rio Parnaíba. Então, o Rio Parnaíba se localiza numa faixa próxima à linha de divisa territorial do Piauí, Maranhão, Tocantins, Bahia, na Chapada das Mangabeiras. Nunca esqueçam, tá? É na Chapada das Mangabeiras a nascente do rio. Gente, essa Chapada das Mangabeiras, interessante, né? Essa Chapada das Mangabeiras é interessante porque ela entrou agora, né, para o território piauiense, porque o Tocantins e o Piauí estavam com problema de litígio. Aí, a juíza, né, deu causa ganha para o Piauí da nascente do Parnaíba. Dizem que a nascente nascia para nós, né, não para eles, e o Tocantins queria esse território. Então, a causa ganha foi para o Piauí, então essas áreas vão para nós, o Piauí,
e o mapa tem que ser refeito dessas áreas. Né? É igual ao do Ceará. O do Ceará são 9 cidades, qualquer momento pode ser refeito também. Aí ele continua. Essa chapada tem grande importância como área de reserva ou recarga hídrica, não somente para o Rio Parnaíba, como o Rio Tocantins e São Francisco, que corresponde ao divisor de águas, né, topográfico, e representam a divisa. Então, olha só a importância, né, da nascente do Parnaíba. Ele ainda vai alimentar rios como o Tocantins, Araguaia e o São Francisco, que é a maior bacia do Nordeste. E o delta, né, gente? Falamos da nascente, agora vamos falar da sua foz, né? A foz do Parnaíba, né, no Oceano Atlântico, ocorre em um delta em mar aberto. É o terceiro maior delta do mundo, só perde para o delta do Nilo e o delta do Mekong, que é lá na Ásia. Aí ele diz que eles praticamente, né, se envolvem em 5 grandes, né, grandes áreas, tá bom? Aí ele diz que faz esses canais, na verdade ele coloca 4 grandes braços, mas são 5 grandes canais, né? Aí ele diz que são ilhas importantes, a Ilha Grande de Santa Isabel, a Ilha das Canárias, né? Cajueiro e a Paulina. Tá aqui, ó, Ilha Grande de Santa Isabel, né? Que essa aqui é a maior. Nós temos a Ilha das Canárias, Ilha do Cajueiro da Praia, do Caju, né? E Ilha Grande do Paulino. E aí nós vamos ter aí outras áreas. Então o rio vem para cá e aí ele praticamente faz esses braços. Tá bom? Então aqui é o menor litoral, mas temos um delta, né, em mar aberto, e é um dos melhores e o mais bonito do mundo. E agora vamos para as questões, tá, gente? Vamos fazer aí 3 questõezinhas, tá bom? Para a gente encerrar nossas aulas, tá certo? E aí vamos fazer uma que caiu na prova de 2019, né? A prova da NUCEP 2019. Isso daí vocês já devem ter visto, né? No período de estiagem, período onde chove menos, setembro, né? Outubro. Esses aguapés, né? Os famosos aguapés. O que são os aguapés? São plantas aquáticas que elas se alimentam da sujeira do rio, pessoal. Então, assim, ó, para a gente já dar logo a dica, o que os aguapés fazem, ó? Os aguapés, eles se alimentam do quê? Eles se alimentam do lixo doméstico. Que lixo doméstico é esse, professor? É o lixo das casas. Lembrando que o Rio Puti aqui, o esgoto dessas casas vão todo para cá, ó, porque vocês sabem que não tem saneamento básico, beleza? Outra coisa, estiagem do rio. A estiagem do rio provoca isso aí também, né? E nós vamos ter também a retirada das plantas ao redor, né? Retirada das plantas. Então, basicamente, é um lixo doméstico. Tá bom? Bora lá. Os agapés, plantas aquáticas flutuantes, estão cobrindo parte do rio Puti em Teresina e o professor ambientalista Ribamar Rocha alertou sobre os impactos socioambientais provocados pela presença. Quando está em pouca quantidade, ela é altamente benéfica ao ambiente, porque ela se alimenta dos resíduos que estão suspensos na água, como esgotos sem tratamento que foram lançados no rio, explicou Ribamar Rocha. Pessoal, assim, o aguapé é bom para o rio. Quando é em pouca quantidade, ele porque ele limpa o rio. Mas em grande quantidade, desse jeito aí, parece um campo de futebol, ele mata os peixes. Como é que o peixe vai respirar? Isso aí, eles tiram o oxigênio da água. E aí o peixe, ele literalmente morre afogado mesmo. Então tá aí, ó, o professor alerta contra a superfície da água coberta pelos aguapés, a vegetação passa a prejudicar o rio. Dificulta aí, ó, a vida dos peixes, né, dos pescadores, causando impactos socioambientais. Então, tá aí, a formação da larga camada de aguapés do leito do rio Puti, no trecho que ocorre a zona urbana de Teresina, conforme ilustra o texto, em marcha é provocada pela a poluição do rio por materiais orgânicos, que se concentra por conta da baixa vazão do período de baixa pluviosidade. É pelo lançamento de poluentes industriais, falei que não é industriais, né? Falei que é os orgânicos. Pelos poluentes lançados dos rios associados ao calor e umidade, nada a ver, não tem nada a ver com calor e luminosidade. Pela baixa vazão do rio no período estiário, proporciona a colonização da superfície de suas águas. Não é só por isso, não. Pelas condições naturais também não são condições naturais do rio Puti. Então, volta a letra A, ó, poluição do rio, materiais orgânicos. Orgânicos são o quê? Lixo doméstico, não é não? Por conta, e eu falei da baixa vazão, a estiagem, não é? E a baixa pluviosidade, que é justamente o que a gente falou. Então, a letra A é a correta, beleza? Olha aí outra questão, essa daí também é minha, tá? Nós vamos ter uma questão basicamente, né, é uma questão ligada à bacia do Parnaíba,
estão vendo aí que é uma questão ligada à Bacia do Parnaíba. E eu fiz essa questão pensando justamente por conta, né, das características que a prova pode botar, né? Então, ele diz assim, ó, a Bacia do Parnaíba traz partes das 12 regiões hidrográficas em todo o território do Brasil. Ela é formada por um agrupamento de recursos hídricos que se deslocam para a região banhada pelo rio Parnaíba e todos os seus afluentes. O principal rio dessa bacia é o rio Parnaíba. Ele possui mais de 1.400 quilômetros de extensão. A sua bacia engloba quase a totalidade do estado do Piauí e é extremo leste do estado do Maranhão e o extremo oeste do estado do Ceará, totalizando cerca de 344 mil quilômetros quadrados. Está aí, né? O Alto Parnaíba, que é esse aqui, né? O Médio Parnaíba e o Baixo Parnaíba. Vamos lá para a questão. Aí ele pergunta o seguinte, né? Deixa eu só tirar esse compartilhamento aqui. Ele pergunta o seguinte: sobre as características da Bacia do Parnaíba, que você considera incorreta. Vamos lá. A nascente do rio fica em uma altitude de 700 metros em média, verdade, 700 metros é onde é a nascente Chapada das Mangabeiras, né? Tá certo. Chapada das Mangabeiras. Beleza? Através da influência de 3 cursos, como eu disse, é o Água Quente, ó, divisa com Piauí e Maranhão, o Curriola e o Lontra. É o Lontra que faltava lá dizer para vocês, mas tá certo, viu, que fica no Piauí. O rio ainda percorre aproximadamente 1.400 quilômetros até desembocar no Oceano Atlântico, que é justamente o quê? O delta. Então, a A está correta, eu não marco porque eu quero a errada. Letra B diz que a Bacia do Parnaíba contém 3 diferentes cursos. O alto, beleza, que vai até a barragem da Boa Esperança, certo? Até a Boa Esperança, viu, gente? Ó, Alto Parnaíba, o Médio Parnaíba vai até a barragem da Boa Esperança, até o Rio Puti, o Encontro dos Rios, viu, com Teresina. Até o Encontro dos Rios a gente vai em Baixo Parnaíba. E o Baixo Parnaíba até a foz do Rio Puti, do Rio Puti até o Oceano Atlântico, né, é o Baixo Parnaíba. Então, de novo, nasceu o rio até a barragem, alto. Da barragem até Teresina, no Encontro dos Rios, médio. Do Encontro dos Rios até o Oceano Atlântico, baixo. Tá certo também. Essa importante bacia do Parnaíba está localizada em uma área de transição. Lembra lá da transição climática? Que eu falei para vocês, ó, entre o árido do Nordeste, vegetação, e o Amazonas, né? Ó, coberta com floresta, sendo denominada de meio norte, né? A Mata dos Cocais. Parnaíba tem um regime pluvial na maioria das bacias dos rios nacionais, é verdade, né? Antes do rio Parnaíba chega a desaguar no Oceano Atlântico, ele cria um delta, é verdade, um delta, né? Os 5 bracinhos lá, lembra? O único delta em mar aberto das Américas, é verdade. Também tem entre os 3 mares do mundo, não falei para vocês? Está entre os 3, que é lá do Mekong e o do Nilo, né? Então, essa daqui também está correta. E a errada que sobrou foi essa daqui, né? Essa daqui. Vamos lá. O rio Parnaíba é o 4º maior rio do Brasil e o 2º maior rio original do Nordeste. Na verdade, ele é o primeiro do Nordeste, né, gente? É o primeiro. Não é o segundo, não. Né? Ele diz que é 100% território nordestino. Na maior região nordeste, só perde importância para São Francisco, cuja parte do seu lito fica no estado de Minas Gerais, realmente fica. Mas ele é o primeiro, ele não é o segundo. O primeiro rio e o maior rio, né, do Nordeste é o Parnaíba. Então, a letra E é a incorreta, que é a que ele pede. Beleza? Vamos agora para essa daqui, para a gente fechar. Fiz também essa questão falando do Comitê das Bacias, né, Hidrográficas, tá certo? Do Comitê das Bacias Hidrográficas. O que é um comitê? É um colegiado, né, basicamente aí, que reúne a figura dos poderes públicos e a população para que auxilie, né, nessa questão ligada à proteção dos rios, tá bom? Então, isso daí foi algo feito no ano passado, em 2020, tá bom? Tá aí, ó, em 27 de janeiro de 2020, uma série de atividades para formalizar a instalação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Parnaíba, instituído pelo presidente da República, né, por meio do decreto, na época era até o Michel Temer. Então, o processo de instalação do comitê começou com a visita, né, e a mobilização, tá bom, de moradores, né, inclusive dos municípios que pegam o Maranhão, Piauí e o Ceará. Está aqui o símbolo, né, desse comitê das bacias, e claro, tem outros comitês de outras bacias, né, tem o comitê da Bacia de São Francisco, tem o comitê da Bacia do Amazonas, só que esse é o nosso, né, então a gente tem que se interessar por ele aqui, porque pode cair essa questão de proteção. Então, vamos lá. Ele pergunta aí qual seria o objetivo principal desse comitê. Deixa eu só explicar para vocês que o comitê, gente, ele é uma figura o quê? Esse comitê, ele é público, tá bom? Ele é público.
E aí é claro que, como agentes públicos, tem o Ministério Público, vamos ter o IBAMA, nós vamos ter aí a questão, né, dos órgãos de saúde pública, sanitários, vamos ter os órgãos de proteção ambiental e vamos ter a população, que ela tem que ser ouvida também. Então, o objetivo dessa criação do Comitê da Bacia do Parnaíba, vamos lá. Tem como intuito da iniciativa privada, gente, pelo amor de Deus, a privada vai acabar com o Rio. Privada não, eu disse que era o quê? Público. É um comitê que prevê a formação de hidrelétricas e barragens para o melhor aproveitamento do rio. Minha gente, se eu quero proteger o rio, eu vou fazer hidrelétrica e barragem, pelo amor de Deus, né? Tem papel fundamental na elaboração de políticas para a gestão das águas da bacia, sobretudo em assuntos relacionados à escassez hídrica, inundação e qualidade de água. Melhorou, né? Escassez hídrica, isso aqui são problemas, né? Mas bora ler as outras. Comitê da Bacia de Hidrográfica são órgãos colegiados formados por representantes do setor público e privado. Privado não, só do público, já está errado. E são conhecidos como parlamentos da água, tá certo? Ou se configurarem como um fórum em que o grupo de pessoas com visões iguais se reúne para discutir o interesse coletivo. Ora, mas se o interesse é coletivo, como é que o interesse é igual? Não existe isso não. Volta para a letra C, que é a correta, quando ele fala que a escassez hídrica é um problema que tem que ser, né, resolvido, as inundações e a qualidade da água, que é justamente o que o comitê prevê, tá bom, em relação aos problemas, beleza? Pois, galerinha, encerramos, né, mais uma aula da gente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Tentei facilitar ao máximo, a linguagem ele é um pouco mais rebuscada por conta dessa questão ligada à parte física de Piauí, mas não se preocupe, vocês viram que as questões estão dentro do contexto da teoria, mas a gente vai fazer mais questões, tá? Como eu falei para vocês, vamos deixar pelo menos uns 2 ou 3 encontros para fazer questões, estamos no terceiro. Nós temos mais um encontro de geografia e vamos ter 2 de história. Então, eu vou fazer 2 encontros de questões. Como é 2 horas, né, de aula, a gente faz muitas questões em 2 horas, sem problema nenhum, tá? Então, fica 2 encontros, os 2 últimos para fazer questões, e a gente finaliza a geografia na próxima, e tem 2 aulas de história, tá bom? 2 aulas de história, porque a história é um pouco menor o conteúdo e cai menos para vocês na prova. Cai mais a geografia. Beleza, galera? Pois boa semana para vocês, vai ficar gravado, bonitinho, tá bom? Aí vai dar tudo certo, tá ok? Um grande abraço para vocês, valeu. Qualquer dúvida, eu estou no grupo, tá bom? Pode falar comigo. Tchau. Grava aqui.